vamos falar nesse restinho, né, até o final, sobre seleção sub-20. O Brasil venceu a Colômbia por 1-0, um jogo complicadíssimo, cabe ressaltar aqui, e vai pegar o Japão. Uma seleção que também é complicadíssima, é muito obediente na questão tática, muito cabeça boa, né? Apesar de tudo. A gente viu o jogo contra a França, 2 da manhã, estavam com a mãe assistindo na arquibancada o jogo contra a França, um jogo maluco, e muito controle emocional. A gente notou isso, muito controle emocional de uma equipe que já estava desgastada fisicamente, mas ainda assim sempre não desesperada, né? Obviamente, o último gol saiu de um pênalti que o VAR pescou, né? Porque nem elas estavam botando muita fé nisso. Amanda, o que esperar desse Brasil com uma seleção como a do Japão, que, para mim, hoje, dentre essas quatro, é a equipe que melhor se apresentou, apesar que o Brasil não fica muito atrás, né? A gente tende a desconfiar disso, mas eu acho que o Brasil não fica muito atrás também. Acho que o Brasil foi uma das melhores equipes que desempenham futebol nesse Mundial. O que você acha desse confronto? Eu acho um confronto dificílimo para a seleção brasileira. Qualquer um que viesse, né, entre França e Japão seria um confronto muito difícil. Acho que a gente viu, quem assistiu, né, esse jogo, como você falou, foi um jogo eletrizante, um 3-3 com o Japão com um pênalti marcado pelo VAR no último minuto da prorrogação para levar para os pênaltis, né? Então, assim, são seleções ali que trariam desafios diferentes para o Brasil. A França uma equipe mais física e tal, mas um Japão que o Thiago, no destaque inicial dele, ele fala muito bem sobre o Japão, e é uma equipe muito inteligente. Assim, assistindo os jogos do Japão, eu fiquei impressionada com a inteligência das jogadoras, com a sintonia das jogadoras, com o entrosamento, porque um ponto que a seleção brasileira vai ter que tomar muito cuidado são com as bolas em profundidade, os lançamentos ou pelo alto ou enfiada por baixo. O Japão, ele tem um timing e uma visão de jogo muito boa de encontrar jogadoras nas costas da zaga. Então, Sim, se a gente for notar o o que tempo foi esse todo. Mundial Sub-20 do Japão até aqui, várias jogadas perigosíssimas desse ponto, né? Uma jogadora que eu destaco é a Maika Hamano, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas é a número 11 do Japão. Acho que o Thiago pode falar melhor dela, porque ela está na seleção de Wonder Kids que o PFF fez. E olha, visualmente, né, para quem assistiu os jogos do Japão e não está reconhecendo pelo nome, é a jogadora que ela usa a camisa para dentro do calção e parece que o uniforme dela está uns 5 números maiores. Ela é muito boa. Ela é craque. A seleção brasileira vai Sim. ter que tomar muito cuidado com ela. É uma equipe que se defende em linha de 5, faz ali um 5-3-2, muito aplicada, mas que também tem as suas deficiências, né? Acho que a seleção brasileira tem pontos para poder punir esse Japão. É uma seleção que tem dificuldade quando é pressionada na sua saída de bola, tem dificuldade em duelos físicos, por mais que isso não tenha feito diferença na classificação, né? Enfrentou Estados Unidos, enfrentou Holanda, enfrentou França e passou por essas equipes, mas tem dificuldade em alguns duelos físicos, tem dificuldade em algumas jogadas pelo alto. Então, são algumas armas que a seleção brasileira pode punir a seleção japonesa. Só que o jogo do Brasil, nessa quinta-feira, vai ter que ser um jogo muito inteligente. Passou até aí o comentário da Thaís, né? Porque o Japão é inteligente. O Japão, ele pode ali, vamos dizer assim, se fazer de morto num jogo, mas uma jogada, um espaço que você dá para a japonesa, ela encontra um passe e coloca a companheira na cara do gol. Então, assim, não dá para ser desatento. Vamos ter que ter muita ajuda das nossas pontas na marcação, das nossas meio-campistas cobrindo as nossas laterais. A Ana Clara, né, que é talvez o elo um pouco mais frágil na marcação na nossa defesa, eu acho que ela fez um jogo muito bom contra a Colômbia defensivamente.
Eu acho que ela não sofreu por ali. A Bruninha, por outro lado, eu já acho que sofreu um pouco naquele jogo, porque eu acho que fez algumas perseguições ali e não conseguia roubar a bola e deixava espaço nas suas costas. Então, são coisas que a gente tem que ajustar para essa partida contra o Japão. Nossas duas zagueiras estão fazendo um mundial muito consistente. A Lauren jogou um bolão contra a Colômbia, jogou muita bola. A seleção brasileira conseguiu controlar a Linda Caicedo naquele jogo. Exato, a Linda Caicedo naquele jogo, a Lauren faz uma recuperação de bola, que para mim foi o lance do jogo no segundo tempo, que foi um contra a Linda Caicedo, ela ganhou na velocidade, recuperou, assim, uma jogadaça, e vai ter que ser um jogo de ajuda, mas se a gente for olhar a trajetória dessa equipe, é uma equipe coletiva, é uma equipe engajada, é uma equipe que, taticamente, ela é muito aplicada. Então, eu confio na seleção brasileira, eu acho que está um jogo completamente aberto. Espero que a gente tenha treinado pênaltis, porque a seleção japonesa mostrou no jogo contra a França que é inacreditável. As cobranças do Japão contra a França, assim, praticamente todas Exato, praticamente todas indefensáveis e numa emoção, né? Um turbilhão de emoções. Se a França estava na decepção de ter levado o empate enquanto já estava comemorando a classificação, o Japão estava do virtual eliminado para uma disputa de pênaltis. Então, jogadoras se mostraram ali frias, tranquilas e com perfeição. Então, acho que a seleção brasileira tem alguns pontos, mas o Jonas é um treinador que estuda bastante, então eu confio na nossa seleção, acho que está completamente aberto. Ele estava assistindo o jogo contra a França, né? Estava todo mundo lá. Todo mundo, é verdade. E, Thiago, a gente estava falando do lance dos pênaltis, né, da frieza das meninas da seleção japonesa. No primeiro pênalti, o primeiro pênalti cobrado no ângulo, né? Então, assim, frieza tem de sobra, o Brasil vai precisar ter isso também. Queria que você falasse sobre esse jogo, lembrando que esse jogo é quinta-feira, às 23 horas, e não vai ter live depois do jogo, porque senão a gente vai estar aqui 1h30 da manhã. E aí realmente ficaria difícil. Mas talvez a gente poderia fazer no dia posterior, né, Rafa? Aí ver como que a galera ia querer e tal. A gente vai tentar fazer essa live aí para ficar tranquilo. Thiago, sobre essa disputa, a seleção japonesa que você já deu uma introdução, e sobretudo a seleção brasileira, né? A gente tende a se inferiorizar, né? Olhando para a seleção do Japão como se fosse um grande bicho, só que elas estão olhando para a gente também com respeito, né? Vou molhar a garganta que agora eu vou. Então, assim, a Amanda trouxe o sistema do Japão, né? É uma equipe que é muito vertical, mas ela tem uma verticalidade no passe, né? Uma equipe que troca passes muito rápido, é muito organizada para defender, para atacar, mas principalmente para atacar, tem uma organização assim que você percebe que as jogadoras já sabem aonde a companheira vai estar, né, na troca de passes. Então, eu queria trazer até alguns nomes, né? Tem a Oyama, que é a número 6. O Japão joga numa zagueiras ali, as alas abrem, né? Quando tem abrem, são muito ofensivas, muito verticais. E a Oyama, ela é essa única jogadora à frente dessas 3 zagueiras, e ela é a principal peça no início da construção da jogada do Japão, né? Então, por exemplo, se o Jonas tomar a atitude de resolver pressionar o Japão no campo de ataque algumas vezes, e eu acho que até uma decisão acertada, né? Se bem feita, ela é a jogadora que não pode receber a bola, né? Por exemplo, o Brasil joga com 2 linhas de 4, 2 atacantes, fazer o que o Real Madrid, por exemplo, fez com a Keira Walsh no City, né? Tem a dupla de ataque ali fazendo o balanço. Quando uma vai atacar o lado da bola, a outra encosta na Walsh. Quando uma vai atacar o outro lado da bola, vem a Esther, e aí a Esther e a Weir ficaram fazendo esse revezamento para a Walsh receber o mínimo de bolas possíveis. Não estou dizendo que a Oyama é uma jogadora nível Keira Walsh, mas ela é tão importante quanto, digamos assim, né? Ela inicia o primeiro passe vertical, sai do pé dela.
À frente dela, tem duas meias, que já são duas meias que fazem mais as duas áreas, né? A Fujimo, que é a camisa 10, uma jogadora muito perigosa, né? Se projeta muito para a área, é uma meia que sabe o momento de entrar na área, arrisca chute, arrisca passe pifado. À frente dessas duas meias, duas atacantes, a Ramano, a Amanda já até citou, né? A Ramano é a jogadora mais perigosa no terço final, né? Por ser a mais habilidosa, por ter mais repertório técnico, digamos assim, né? De habilidade, né? Ela tem drible, ela tem uma velocidade muito boa, ela é imprevisível, né? Então ela é uma jogadora que, apesar de ser meio franzina, ela pode gerar muito desconforto para as duas laterais do Brasil, né? Dependendo do lado que ela cai, ali o espaço que ela ataque. E a Yamamoto, que é a camisa 9, uma 9 bem interessante, e é um típico jogadora, o típico centroavante que a escola japonesa forma mesmo, que é aquele atacante que ele não faz tantos gols, mas ele participa muito com tabelas de primeira, né? Você olha o jogo da Yamamoto, desculpa, e ela é uma jogadora que ela tá ali perto das zagueiras adversárias, ela vem, né, no espaço da entrelinha e vem fazer uma tabela, e geralmente tem uma Fujimo se projetando, a outra meia se projetando, e ela é a jogadora que resolve tudo com um passe só, né? Ela trabalha muito com passes de primeira. Então, é uma zona ali, nas costas da Yaya e da Miriam Cris, é um espaço ali que a Yama vai buscar trabalhar muito. O Brasil precisa ficar de olho nesse espaço. As duas laterais muito atentas a Ramano, que é a camisa 11, marcação em cima da Oyama para não deixar ela iniciar essa jogada, para essa bola sair quadrada da defesa do Japão até as jogadoras de ataque, porque o Japão não vai tentar ativar suas jogadoras com bolas longas. É uma equipe que gosta de tabelar rápido, de forma vertical, mas com a bola no chão. E pelo lado do Brasil, né, fazer tudo que fez de bom na competição, né, quando se propôs a pressionar alto, fez bem, quando se propôs a defender a área, conseguiu fazer com qualidade, mas não pode perder os gols que perdeu durante toda essa competição. E a bola aérea brasileira, principalmente a bola parada, questão de estatura mesmo, pura, né? Lauren e Tarciane vão com muita vantagem de estatura contra as jogadoras japonesas. Então pode ser uma arma aí para o Brasil, num jogo apertado aí, achar 1-0 e quem sabe beliscar essa vaga na final aí. Mas assim, é o adversário mais difícil que o Brasil vai enfrentar até agora na competição. É uma das candidatas ao título. Não tem muito mais o que falar sobre o Brasil. Acho que a gente viu, né, uma equipe que jogou muito bem. Enquanto a gente aqui debate, né, no país, né, a seleção feminina precisa mudar o jeito de jogar, que não sei o quê, DNA brasileiro, o Japão sabe muito bem a matéria-prima que tem, como deve jogar, quem deve jogar, o que dá para adaptar, né? Muda o sistema, mas não muda a forma de jogar, né? O futebol japonês sempre buscando muito passes, muita intensidade na troca de posição, enfim. Vai ser um jogo que vai desafiar muito o Brasil e vai desafiar muito, principalmente, a concentração do Brasil, a resiliência do Brasil. A gente já percebeu que o Japão é uma equipe que pode parecer que está tudo perdido, elas estão fazendo o jogo delas, né? E elas acreditam na proposta de jogo delas. E acho que o Brasil também acredita na sua, né? Só que aqui a gente tem um sangue um pouco mais quente, então, por bem ou por mal, a gente pode oscilar, né, para muita confiança, ou às vezes até uma baixa de confiança em alguns momentos. Acho que dá para o Brasil buscar essa vaga na final, mas vai ser difícil, o Brasil não é favorito, né? E essa geração japonesa é uma geração muito interessante, muito boa, tem ótimas jogadoras, vale ficar de olho aí pós Mundial Sub-20 aí, qual que vai ser a trajetória da Ramano, qual que vai ser a trajetória, tem uma lateral, a ala esquerda ali, do Japão, esqueci o nome, acho que é a camisa 16, ela é pequenininha, ela tem 16 anos, se eu não me engano, ela é muito boa jogadora, então vale muito a pena ficar de olho nessas jogadoras. Acho que o mais legal do Mundial Sub-20 é isso, o mais legal do futebol Sub-20 é ver essas jogadoras hoje
e ver depois, daqui a 2, 3 anos, né, elas batendo em clube grande, fazendo competição de clube ou competição de seleção principal aí aparecendo, enfim, é muito legal isso. E acho que assim, o Brasil, se for eliminado, já foi uma competição assim, muito, muito boa por parte do Brasil. Estratégia muito boa, acho que a convocação foi muito próxima ali do ideal. O Jonas tem o grupo na mão, né? Ele quase não leva a Rafa Leves, né? Acho que não é eu que estou falando isso, a gente percebeu isso, né? Ela fica fora de uma convocação anterior ali à convocação final e a gente percebe que, né? Será que ela perdeu espaço? E aí, dúvida, né? ela entrega, né? Ela entrega em campo, tira a jogadora no intervalo, no outro jogo a jogadora tá empenhada em campo novamente, então o sempre juntas, como ele fala bastante, né? A gente percebe que tá todo mundo ali conversando o mesmo assunto, né? E acho que isso é muito legal, muito importante e talvez até uma lição aí para o futebol brasileiro, que a gente vê muito individualismo, né? Não individualidade, individualidade a gente tem, mas individualismo de ver, às vezes a jogadora quer resolver para ela ser a manchete, e a gente percebe que o coletivo da seleção sub-20 é muito bem desenhado, né? Muito sólido, por mais que perca muitos gols, às vezes é uma toma de decisão ruim, não é pela jogadora, pelo menos eu olhando de fora é o que eu sinto, não é porque a jogadora quer ser a principal jogadora ali, a craque, quer ter a atenção, mas é porque às vezes tomou uma decisão ruim mesmo. Mas é isso, acho que o Brasil tem condições de passar, 60-40, Japão 60, Brasil 40, mas acho que o Brasil tem condições de fazer um jogo duríssimo contra o Japão e se passar não vai me surpreender, se não passar não vai ser também terra arrasada aí. Antes da reta final, a Regina ela comentou aqui, o Brasil teve um dia mais de descanso e o Japão vem de prorrogação. Temos que aproveitar isso. Eu não sei se faz tanta diferença. Acho que a Amanda quer falar sobre isso, inclusive. Eu não sei se faz tanta diferença pelo tempo, né? Entre as quartas de final e a semifinal, né, Amanda? Para mim, a questão é o que eu percebi do jogo do Japão contra a França. Eu senti uma queda física de resistência, de condicionamento da seleção japonesa naquela partida. No segundo tempo, ali mais ou menos, na metade do segundo tempo para frente, o Japão começou a minguar fisicamente, começou a sentir um cansaço mesmo da competição. E aí a França, precisando buscar o empate, porque a França estava perdendo naquele momento, o empate francês só veio aos 85 ou 86 minutos, foi para cima e é uma equipe com maior imposição, começou a tomar conta ali do jogo. Então, acho que isso é um ponto que a seleção brasileira pode ficar de olho, essa questão do condicionamento físico, que o Japão, às vezes, tem uma queda. E tendo passado por uma prorrogação da forma como foi, por boa parte da prorrogação, tendo que buscar o placar, né, buscar o gol de empate, porque a França faz o gol e o Japão precisa empatar, teve que se esforçar cada vez mais. Então, acho que pode sim, jogou um dia depois, tal, mas o Brasil fica ligado que o Japão está caindo um pouco fisicamente ao longo do jogo. Para finalizar rapidinho, depois eu vou ter 2 recadinhos. Para finalizar, Amanda, o Ozerlan, ele falou aqui, qual o palpite do placar? Nós 3 vamos dar o placar aqui. Primeiras damas. Me colocou na fogueira, né, Rafa? Olha, eu acho que vai ser 2-1 Brasil. Acho que o Brasil vai tomar o seu primeiro gol na competição, mas acho que vai conseguir classificar. Eu acho que vai ser 2-0 Brasil, o bicho é ruim, mas nós é bravo. Tô confiando. Thiago. Rafa, vai ser com emoção, 1-1 no tempo normal, prorrogação, aquela bola da Luane que não tá entrando, vai entrar no minuto final do segundo tempo da prorrogação aí, e ela vai meter um que diaba da marca do pênalti até o escanteio na comemoração. Aí você me quebra, cara. Meu Deus, aí você me mata de vez. A Mariana Luane e suas comemorações
auge desse Mundial Sub-20, sensacional. A energia da seleção é muito legal, né? Muito contagia todo mundo. E assim, no final comemorando, no final daquela, no final daquela partida, madrugada, todo mundo ali comemorando, o Jonas emocionado, a gente emocionando junto, tal, foi muito legal. Na energia eu também concordo. A energia é uma energia meio caótica na seleção, mas eu adoro, eu adoro. Vindo mais de meninas jovens, né? Cheio de sonho, imagina. Chaotic Good, né? O RPG é o Chaotic Isso, Good. no melhor sentido, no melhor sentido. É, meninas estão, muitas delas, né, realizando o sonho de disputar um mundial pela seleção brasileira. Nesse momento, né, que o futebol feminino está tendo esse apelo, enfim, acho que é muito, muito especial esse mundial especial. Assim como acho que vai ser o Sub-17 também. E, além disso, coisinha rápida que eu falei que ia ser rápido, eu estou demorando. Mas, enfim, eu, antes do Mundial, eu olhava para a seleção Sub-17 para uma seleção mais talentosa que a Sub-20. E a Sub-20 está superando muitas expectativas, né? Ou seja, a gente acaba tendo expectativas também na Sub-17, isso se tiver Mundial, né? Tá um rolo danado lá na Índia. Nesse ponto, eu acho que vale reforçar uma coisa. A postura da seleção Sub-20, para mim, muda completamente do sul-americano para cá. Tivemos aí a adição de 2 jogadoras do Sub-17, né, a Dudinha e a Aline Gomes, que são, assim, titulares da equipe, e meio que revolucionaram esse ataque. Eu acho que vieram para acrescentar muito nesse ataque da seleção Sub-20, mas no Sul-Americano Sub-20, vi uma seleção brasileira dominante, dominou, ganhou, não sofreu gols, ganhou merecidamente o título, só que sem a bola não tinha essa aplicação que essa seleção do Mundial está. O ataque não tinha o volume todo que essa seleção tem, porque eu vi um sul-americano sub-20 contra adversários mais frágeis do que estamos enfrentando nesse Mundial. Então eu olhava para aquela seleção e pensava assim, nossa, no Mundial, quando a exigência for maior, será que a gente vai conseguir ter esse desempenho todo? Não sei. E para mim essa seleção mudou completamente de postura, é uma seleção que muito engajada, muito coletiva, não tem bola perdida, comendo grama o tempo todo. E a solidez defensiva, que já tinha antes, permanece, mas eu estou gostando da interação dos outros setores, vamos dizer assim.